Eu toquei um projeto público no Telegram do Clube da Aposta, que depois de 1.000 apostas rendeu 85 unidades de lucro em menos de 5 meses. Então foi um ROI bem legal, de 8,5%. E a ideia desse vídeo é compartilhar todo o processo, como eu analiso jogos, quais ferramentas eu utilizo e principalmente aí como que eu realmente faço a análise de um jogo. Tudo isso vai estar entregue nesse vídeo. E se você ficar até o final, ainda vai ganhar uma planilha gratuita, que afinal é o intuito desse canal, né? Um canal de Excel. Mas essa planilha gratuita vai te ajudar a utilizar tudo que eu passar nesse vídeo nessa planilha e facilitar as análises para você. Curtiu a promessa? Então vamos começar o vídeo, porque o conteúdo de hoje é pesado e a gente não pode perder tempo. Já vamos então começar direto ao ponto. Como eu faço para encontrar valor nesses mercados de estatísticas, nesses mercados alternativos? Pois bem, eu utilizo basicamente duas funções principais, né? duas metodologias principais. A primeira delas é o que eu chamo da média por técnica, ou média técnica, podemos chamar assim, que nada mais é do que olhar as médias das equipes, e quando eu falo as médias das equipes, é tanto o que ela propôs, quanto que ela conseguiu fazer, mas também o quanto que ela sofre, ou quando, melhor dizendo, o quanto que o adversário sofre, para que a gente possa entender qual que é o cenário médio esperado daquela equipe. Para isso, a gente precisa separar essa média técnica em duas partes. Primeiro, o que é uma média? A média é justamente o valor médio que aquela equipe vai ter ao longo da competição. Então, ela vai ter jogos que ela vai chutar muito, falando no mercado de finalizações, por exemplo, mas pode ser faltas, chutes ao gol, enfim, escanteios, o que você quiser. Vão ter jogos que ela vai chutar muito, e vão ter jogos que ela vai chutar pouco. E na média, vai ter aquele valor que é o que se repete com mais frequência, tá? Isso porque, como a gente sabe, vão ter jogos que ela vai ser favorita e vai tomar um gol, então ela vai ter que pressionar muito mais tempo, e provavelmente ela vai chutar mais do que essa média. Também vão ter jogos que essa equipe vai marcar um gol primeiro, mas isso vai reduzir um pouco o ímpeto ofensivo e a tendência é que ela até chute um pouco menos ou ataque um pouco menos do que seria caso esse jogo estivesse empatado ou caso estivesse perdendo, tá? Só que por que eu chamo de média técnica ou média por técnica? Porque a gente não pode esquecer de colocar nessa equação a força do adversário, né? Então, por exemplo, trazendo um exemplo do Brasileirão simples. O que seria um time médio no Brasileirão? É aquele time que a gente espera que fique no meio de tabela. Um Fluminense hoje, um Fortaleza, enfim. Pode ser que mude, né? O futebol brasileiro é muito dinâmico, mas esses dois são bons exemplos, tá? Então, se eles se enfrentam, a minha expectativa é que essa média aconteça, né? O resultado, desempenho médio dessa equipe. Agora, se o Fluminense ou o Fortaleza enfrentam o Flamengo ou o Palmeiras, que são times mais fortes, o que eu espero? Que essa média reduza. Então, se eles chutam, por exemplo, 13 bolas no gol por jogo, a tendência é que eles chutem, sei lá, 11 ou 10 essa partida, né? Eles vão ter dificuldade de manter aquele volume de finalizações contra equipes que são mais fortes, né? Que são mais desafiadoras. O contrário também é verdadeiro, né? Se elas pegam equipes da parte de baixo da tabela, a tendência é que elas chutem mais. Então, se o Fluminense ou o Fortaleza receberem o Juventude em casa com essa média de 13 por jogo, é bem esperado que eles chutem 14, 15, 16 bolas nesse jogo, porque eles vão ter mais bola, o Juventude vai atacar pouco, eles vão ter mais oportunidades. Então, por isso que eu chamo desse conceito de média técnica. A gente vai olhar a média, mas a gente não pode esquecer de olhar também quem é o adversário, né? Como esse adversário tende a se comportar. E não se esqueçam também de pensar nas características das equipes, né? Então, para dar um exemplo simples, Palmeiras e Flamengo são hoje provavelmente os dois melhores times do Brasil. Porém, contudo, são estilos diferentes de jogar. O Palmeiras não é um time que vai ficar com a bola o tempo todo. Inclusive, ele adora dar a bola para poder explorar contra-ataque. Já o Flamengo é um time que gosta da bola, gosta de ter a posse e muitas vezes se defende com essa posse. Então, o time que enfrenta o Flamengo vai provavelmente criar menos oportunidades do que um time que enfrenta o Palmeiras, né? Tudo isso tem que ser avaliado nessa equação, tá? Mas, resumidamente, esse é o primeiro pilar da estratégia, que é olhar para times para as médias dos times e projetar se aquela média tende a ter um aumento, uma diminuição ou um casamento, tá? E aqui, óbvio, eu fui pela linha mais óbvia, mais lógica, que é pegar o time médio. Mas pode acontecer o contrário. A gente pode falar que eu estou analisando um jogo do Juventude, que é um dos piores times do campeonato. Tá, ele tem uma média X, que seja de 8 chutes por jogo. Beleza. Só que agora ele vai enfrentar o Sport, que é outro time muito ruim. Então, mesmo ele sendo um time muito fraco, ele tende a aumentar essas finalizações nessa partida, porque é um jogo mais equilibrado. Ele passa boa parte do campeonato se defendendo, e nesse jogo ele vai conseguir atacar mais. E aí entra o segundo pilar da minha estratégia, que é entender um conceito que eu uso mais para quem acompanha os vídeos de tênis, mas que é o famoso matchup, que nada mais é do que o contexto do confronto. No tênis a gente fala muito disso para, mas como que vai ser o jogo? Quem vai atacar, quem vai defender e tal. O futebol é a mesma coisa, né? Então, trazendo esses exemplos que eu trouxe aqui. Flamengo e Palmeiras, quando eles vão se enfrentar, qual que é a tendência natural? Lembrando, estou gravando esse vídeo em 2025, se você está vendo alguns anos do futuro, pode ser que tenha mudado tudo. Mas em 2025, o Palmeiras do Abel,
a tendência é o quê? Um Palmeiras mais defensivo, um Flamengo com a bola, e o Palmeiras no contra-ataque, o Flamengo tentando mais criar as jogadas, sendo mais propositivo. Então, essa é a parte do matchup, tentar entender o contexto do jogo. O que mais entra nesse segundo pilar, que é o famoso matchup? Entra, por exemplo, um jogo de mata-mata, um jogo de Copa do Brasil, em que o time favorito foi lá e meteu 2-0 fora de casa, e agora ele vai receber a zebra na sua casa. Muitas vezes esse time já tem o jogo controlado, ele não precisa se expor. Então, provavelmente, ele vai reduzir ali as finalizações. Por quê? Tem um contexto envolvido. Então, a gente também vai olhar para o jogo e ver o que a gente espera do desenho daquela partida, né? Se é um jogo clássico, por exemplo, um jogo que tende a ser mais estudado e truncado. Outro cenário que acontece muito quando são duas equipes muito fortes. Então, se a gente pegar um outro exemplo aqui de 2025, Botafogo e Cruzeiro, dois times, vou até falar sobre esse jogo mais para frente nesse mesmo vídeo. São dois times que chutam bastante, mas agora eles vão se enfrentar num jogo que tecnicamente é mais parelho, né? Eles são mais equilibrados entre si. Então, volta ao primeiro pilar que eu falei, de olhar a parte técnica, e aí a gente consegue encaixar num cenário de jogo que esse jogo aqui, eles devem reduzir as finalizações, que por mais que eles sejam muito qualificados, os adversários também são qualificados, isso tende a equilibrar o jogo. Então, percebam que, além de olhar para a parte média, que é a parte mais quantitativa da estratégia, a gente também tem que considerar o matchup, o contexto daquela partida, que é uma parte um pouco mais subjetiva e vai exigir, sim, que você tenha um certo conhecimento das equipes. Quem estava lá no Telegram comigo, viu que muitas das apostas que eu fazia, eu falava algo do tipo, olha, pelas médias essa linha faz sentido, mas tem isso, isso e isso, e por isso eu acho que essa linha está esticada, essa linha não tá baixa, enfim, achava que tinha algum valor fazer aquela aposta pelo matchup, pelo contexto da partida, que é o segundo pilar do projeto. E o terceiro pilar do projeto, que às vezes já conversa com esses dois, são quando a gente olha para o mercado tradicional, o famoso 1x2, e acha alguma coisa errada ali. Então vamos supor que você vai ter um jogo em que você esperava que o time da casa fosse favorito com mod 2 e o mercado dando mod 1,60. Bom, nesse caso, esse time está bem mais favorito do que você imaginava, e é muito provável que também nos mercados de estatísticas isso seja refletido. Ou seja, né, que essa equipe esteja superestimada pelo mercado, que vai chutar mais, que vai ter mais escanteios, que vai fazer uma série de coisas, e às vezes a gente encontra alguma oportunidade pegando esse desajuste das odds também refletidos nos demais mercados. Então seriam esses os três pilares. Olhar para as médias, considerando também o nível técnico dos adversários, olhar em segundo lugar também para a parte do contexto da partida e, por fim, em alguns casos, uma odd desregulada também pode abrir valor. Foram esses os três pilares que eu montei dentro dessa estratégia para buscar valor nesses mercados alternativos, tá? Antes da gente avançar, um outro ponto importante de eu tocar com vocês é o famoso fator sorte, né? Mas eu fiz uma aposta nesse mercado, esse time fez o gol cedo, ou então, poxa, eu fiz uma aposta no under e o favorito tomou o gol cedo e teve que amassar e deu red, ou, sei lá, tive um expulso a favor do meu time que eu tinha apostado no over. Rapaziada, tudo isso faz parte do contexto de qualquer aposta, tá? Isso vai acontecer, se você apostar no favorito para vencer o jogo e ele tiver um expulso com 10 minutos, a sua aposta está lascada de qualquer forma, né? Vai ser muito mais difícil do que você previa anteriormente. Só que isso no longo prazo se anula. E nos mercados de estatística não é diferente. Às vezes você vai apostar no under e o favorito vai sair perdendo, de fato ele vai ter que fazer uma pressão tão grande e depois dar espaços para os contra-ataques do time mais fraco, que esse jogo vai descambar para o over. Mas também vai ter caso em que você vai para o under e esse favorito vai marcar cedo, como eu falei anteriormente, e aí o jogo fica mais morto, o favorito começa a cadenciar mais, já não faz tanta pressão, isso vai favorecer a sua bet. É normal, no longo prazo tudo isso se compensa, tá? Já falamos sobre como encontrar valor, mas como que eu encontro as informações que eu citei até agora, né? Pô, questão das médias, time que finaliza X, que toma Y finalizações, enfim. Eu usei ao longo do projeto e continuo utilizando basicamente 3 sites, 3 ferramentas de estatísticas de futebol, tá? O primeiro deles é o famoso Footstats. Tem tutorial, vou deixar aqui um card, tem um tutorial aqui no canal que eu fiz um tutorial completaço do Footstats, ferramentas, como utilizar, como olhar ali as ferramentas e as planilhas que eles disponibilizam. Para esse projeto para esse método meu de mercados de estatísticas, o Footstats tem uma figura muito importante porque ele permite olhar para a gente não só as médias que eu citei, mas também o percentual de atingimento. Então a gente consegue ver, por exemplo, se a casa da aposta dando uma linha 26,5 finalizações para um jogo do Brasileirão, eu consigo pelo Footstats saber as duas equipes envolvidas, qual o percentual de jogos que ela cumpriu aquela linha ou não. Então, se você tem essa linha de 26,5 e dá que os dois times só conseguiram cumprir essa linha em 30% dos seus jogos, opa,
pode ter valor aí, né? Porque esses times não costumam fazer jogos com 27 chutes. Por que a casa está dando 27 chutes de linha se não é o padrão dessas equipes? Tem algum fator? Lógico. A gente sempre vai ter que fazer a seguinte pergunta: faz sentido? Esse é a chave desse projeto, é a chave desse método. Olhar para a linha, olhar para as médias, olhar para o contexto da partida e se perguntar se faz sentido. E o Footstats ajuda muito nesse sentido, a gente poder ver ali essa questão. Além disso, o Footstats tem os números de faltas marcadas, cometidas e sofridas das equipes. Para o mercado de faltas, isso é extremamente importante porque não é um dado tão fácil de achar. O Footstats, porém, tem um problema, né? Aliás, são dois problemas. O primeiro é que ele é pago, então muitas das informações não estão disponíveis de forma gratuita. E o segundo problema é que, especificamente para os mercados que eu gostava bastante, que era de chutes ao gol e finalizações, ele só mostra para a gente a produção ofensiva dos times. Então, quanto eles chutam. Mas ele não traz um dado muito legal, um gráfico muito legal para a gente de quantas finalizações esses times recebem, né? Porque às vezes um time chuta bastante, mas permite muito pouco aos seus adversários, então as linhas totais não fazem sentido, enfim. Para isso, eu uso uma segunda ferramenta, que eu também já tenho um tutorial aqui no canal, vou deixar o card aqui de novo para vocês poderem assistirem, porque está bem completinho também esse tutorial, que é o Footstats. O Footstats também é pago, então é um ponto negativo, mas ele permite que você veja não só a média de chutes a gol, de finalizações, escanteios e cartões a favor, como também contra, né? Então você consegue ter as suas informações e, consequentemente, também ter a média total dos jogos, a média global, né? De finalizações, de chutes, enfim. Ponto negativo do Footstats, não tem faltas, tá? Não tem as informações de faltas que a gente precisa do Footstats para poder utilizar. Outra coisa do Footstats que é bem legal, que eu usei muito nesse projeto, são os Power Rankings deles. Basicamente, para todas as estatísticas que eles têm disponíveis, de novo, excluindo as faltas que não estão lá, você consegue, com muita facilidade, ranquear os times. Então, você consegue ver, por exemplo, você está analisando o mercado de cartões, e aí você tem um jogo em que o time é o que mais recebe cartões quando é mandante, contra o outro que, quando visitante, é o time que menos recebe cartões, ou vice-versa. Você sabe, batendo esses rankings, você já consegue ter uma noção ali de que, talvez tenha algum valor por ali, né? Então, outro dado legal é ver um ranking, por exemplo, de chutes ao gol, de escanteios, são times que produzem escanteios, não produzem, enfim, tudo isso está embutido na ferramenta do Footstats, e ela complementa para mim o Footstats. Então, usando as duas em conjunto, vocês vão entender daqui a pouquinho como que eu caso as duas ferramentas para buscar valor no mercado. Aí talvez você já falando assim, mas duas ferramentas pagas, não faz sentido. Beleza, não tem problema. Tem uma terceira ferramenta que a gente vai utilizar também, que é o WhoScored. O WhoScored, por sua vez, é 100% gratuito, e ele tem uma função que não tem nas duas pagas, que é, ou tem melhor desenhado do que nas duas pagas, que são os números dos árbitros, dos juízes. Para quem aposta nesses mercados, que é o meu caso, principalmente faltas e cartões, depende muito do juiz. Porque lembra que eu falei lá no começo que eu encontro o valor também analisando o contexto da partida e as médias? Quando a gente vai para o mercado de faltas e de cartões, não dá para tirar o juiz dessa equação, tá? Por mais que sejam dois times que não cometam muitas faltas, se você pegar o juiz que mais marca falta naquela liga, a tendência é dessas faltas crescerem, né? Porque ele vai marcar mais contatos. O contrário também é verdadeiro. Você pega times, às vezes, que até são faltosos, cometem, 27 faltas, aí você vai olhar, tem uma linha de 25,5. Você fala, tem muito valor fazer esse over aqui. Às vezes não, porque o juiz pode ser um dos que menos marca faltas. Então, a tendência é cair. Cartões, mesma coisa. Então, é importantíssimo vocês terem, para trabalhar esses mercados, também os números dos árbitros, dos juízes que vão fazer o comando daquela partida. Para isso, o WhoScored tem uma tabelinha bem legal que mostra ali média de faltas, média de cartões, enfim, jogos apitados. Isso vai facilitar muito a nossa análise. Mas a boa notícia é que, se você não consegue assinar nem o Footstats e nem o Footstats, e tipo, cara, não quero gastar dinheiro com isso porque eu vou começar a explorar esse mercado agora. Não tem problema. O WhoScored tem várias métricas legais, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, mas ele te permite que você veja, por exemplo, média de chutes, média de finalizações, enfim. Outro ponto legal é que você possa usar as três em conjunto, porque vocês vão ver que muitas vezes elas não conversam nos dados de finalizações e chutes ao gol. Isso acontece porque é uma informação subjetiva, né? A gente sabe que as casas de apostas utilizam quase sempre a Opta como referência para o valor certo de cada estatística, mas a Bet365 tem um método próprio, tem outros sites ali que também computam de outra maneira com seus scouts, então esses números variam. Então é legal você usar as três, porque às vezes, se algum número estiver um pouquinho defasado, você consegue ter uma precisão um pouco melhor. Tá? Então, resumidamente, são essas três ferramentas. A gente já vai entender na prática como utilizar elas, analisando os jogos
trouxe aqui alguns exemplos do Brasileirão. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Olhar um jogo do Brasileirão e eu vou passar passo a passo para vocês como eu faço análise de partida usando essas ferramentas para tentar encontrar valor nas apostas. Então, bora, pessoal. Como eu falei para vocês, eu vou fazer agora todo o processo como se eu estivesse analisando ao vivo uma partida de futebol para esse projeto, tá? Então, eu quero realmente passar passo a passo com vocês. Seleção dos jogos, ordem que eu vou dos mercados e também como que eu uso cada ferramenta nessa parte de análise, beleza? Primeiro passo, eu sempre uso a Betano como referência. Aliás, a gente vai abrir sempre as casas de aposta que a gente vai utilizar. No caso do projeto Mercados Alternativos, eu sempre foco em 3. Eu olho Betano, eu olho Superbet e eu olho também a Bet365, que são as casas que têm os principais mercados. E eu começo usando a Betano como referência e olhando todos os jogos do dia e eu já vou abrindo eles em paralelo aqui, né? Na ordem dos horários. Por quê? Eu preciso, além de fazer as apostas, eu preciso mandar para vocês as tips, né? Esse é um processo que vocês não precisam fazer. Então, eu preciso de pelo menos alguma horinha, 2 horinhas de antecedência, no mínimo, para poder não ficar muito em cima. E aí, eu uso sempre essa ordem cronológica, né? Se tem Série B, por exemplo, ó, esse jogo da Chape do CRB é às 4. Então, eu puxaria para cá, né? Para ficar junto com jogos da Série A e eu não atrasar tanto esse jogo em relação ao que seria se eu fizesse todos os jogos da Série A primeiro e passar para a Série B, tá? Mas esse é um processo que vocês não precisam se preocupar, porque, afinal de contas, vocês vão apostar provavelmente por conta, né? Ou, se tiverem algum grupo de tips aí envolvido, vocês vão poder utilizar nessa linha também, tá? E aí, eu vou fazendo o básico, que é abrir o mercado de estatísticas na Betano e eu vou abrir esse mesmo jogo nas demais casas para eu poder dar uma olhada. Por quê? Aqui a gente tem Botafogo e Cruzeiro, que é o jogo que eu quero analisar aqui com vocês. Deixa eu dar um zoom na tela também. Vamos achar aqui o mercado de estatísticas, vou deixar já pronto. E aqui na Bet365 a mesma coisa. Eu vou abrir o jogo do Botafogo e eu vou abrir também o mercado de especiais, que é onde ficam as estatísticas aqui na 365, tá? E aí é o seguinte, por que eu faço já esse processo das 3 casas? Primeiro, porque elas nem sempre conversam nas linhas, né? Então, às vezes, a gente tem uma vantagem em olhar para uma casa ou para outra. Elas, aliás, quase sempre tem diferença ou de odd ou até de linha entre as 3 casas. E segundo, porque já fica tudo mais fácil de organizar a sequência, tá? As ferramentas de análise que a gente vai usar são as 3 que eu já citei no começo do vídeo. O Futats, né? O Footstats e o WhoScored. O WhoScored, para quem não consegue, tanto o Futats como o Footstats, tem alguns dados que são pagos, tá? O Footstats é 100% pago, o Footstats, alguns dados são pagos. Se você não quer investir numa plataforma, o WhoScored vai resolver a sua situação. Se vocês vierem aqui em Team Statistics, por exemplo, deixa eu só dar uma carregada aqui, vocês vão ter muitos dados interessantes para vocês poderem utilizar. Outra coisa interessante é que vocês vão ver que raramente esses dados se conversam 100%, tá? Esses mercados de estatísticas, por exemplo, ó, eu vou pesquisar aqui, vou dar o Ctrl F e vou em Shots, é o atalho que eu uso para justamente ir para a tela que eu quero, porque a gente vai começar olhando finalizações. Vocês vão ver que ó, o Botafogo está com 15,9 e o Cruzeiro 13,1. Aqui no Futat, se eu abrir esse mesmo jogo e vir em extras, que é onde a gente tem essas finalizações, as médias já não conversam 100%, né? Então, por isso que eu uso as duas plataformas, para a gente poder justamente ter esse double check. Provavelmente uma usa o Bet365 como API, a outra usa o OptStats, enfim, essa é a diferença, mas na prática vai dar para a gente trabalhar numa boa. Aí aqui, como eu falei, tem a versão gratuita, o WhoScored é 100% grátis. E vocês têm, por exemplo, chutes, né? Vocês têm posse, aí aqui tem a parte defensiva também sobre faltas. Então, vocês têm aqui alguns dados, impedimentos, vocês têm vários dados que são gratuitos. Na parte ofensiva, tem também chutes no alvo, enfim. Dá para vocês usarem bastante também essa ferramenta aqui. Ela é menos visual do que as demais, mas atende bem também, tá? Bom, o WhoScored para a gente aqui, como eu tenho essas duas ferramentas que são pagas e tem dados mais precisos e melhor organizados, a gente usa só a parte da arbitragem, porque isso é uma falha das outras plataformas. Elas não têm dados de árbitros. O WhoScored, pelo menos para as grandes ligas, tem, tá? Não tem para a Série B, mas Brasileirão e as ligas da Europa que a gente utiliza, todos têm essa tabela de árbitros, que vai permitir que a gente faça alguns filtros na parte das faltas, tá? Vamos começar, então, com o Botafogo e Cruzeiro. Obviamente, eu não vou fazer análise desses jogos todos, é só um peixinho para vocês entenderem, mas a gente vai fazer o processo como se eu estivesse analisando o jogo para vocês do zero, tá? Então, vamos começar aqui, ó, com Botafogo e Cruzeiro. Bom, já tem uma boa notícia, né? Esse jogo eu mandei uma tip menos de 28,5, então esse mercado já deu uma ajustada, né? Então, tinha valor, talvez, a aposta que eu mandei para vocês. Mas, resumidamente, eu começo sempre pelos chutes, tá? Eu vou para as finalizações. E o que eu faço aqui? Eu vou sempre olhar primeiro a linha de totais, que é 27,5, e a gente vai depois olhar também individualmente os times, que estão distribuindo 15,5 para o Botafogo e 11,5 para o Cruzeiro. Como eu faço análise de chutes? Eu começo sempre pelo Footstats, já vendo essas médias, né?
Mas eu gosto também de olhar o Futats, porque o Futats ele tem um diferencial que é os chutes sofridos, tá? Aqui a gente fica um pouco cego, simplesmente baseado nos chutes que essas equipes realizam. O Botafogo chuta 15,8 e o Cruzeiro chuta 13,1, né, segundo o Futstats. Aqui no Futats a gente tem 16 e 13, tá? Tá um pouquinho diferente, mas a gente tem essa informação também de chutes sofridos. O que as casas de apostas costumam fazer na enorme maioria das vezes? Simplesmente eles fazem uma média entre os chutes a favor e os chutes do adversário sofridos. E o contrário também é verdadeiro. Então, no geral, elas pegam e dariam uma linha de 15,5 para o Botafogo e uma linha de 12,5 para o Cruzeiro, mais ou menos, seria isso. Vamos ver até como é que tá? Ó, 15,5 para o Botafogo e aqui 11,5 para o Cruzeiro, mais um 11,5 baixo, né? Então, estaria ali entre 11,5 e 12,5. É isso que as casas fazem. O que a gente tem que fazer para extrair valor? A gente não vai conseguir extrair valor do mercado só fazendo isso, tá? A gente precisa, como eu expliquei no começo para vocês, para análise do contexto do jogo. O que a gente espera desse jogo? Então, beleza. Ó, o Botafogo chuta mais do que o Cruzeiro costuma ceder, mas o Cruzeiro recebe bastante finalizações também. Então, aquela linha de 15,5 do Botafogo, pelos números, faz sentido. Mesma coisa do Cruzeiro, né? O Cruzeiro já chuta 13 e pouco, o Botafogo também recebe menos, então a tendência é o Cruzeiro baixar um pouquinho as finalizações pelo cenário prévio, tá? E aí a gente tem a média de chutes das duas equipes, que é de 28,5. Então, se a gente olhar só pelos dados, essas linhas fazem sentido. Mas aí entra um dado qualitativo, que é a segunda abordagem que eu trago para vocês, que é o matchup. Esse é um jogo de duas equipes de alto nível técnico, né, que brigam na parte de cima da tabela. Tende a ser um jogo um pouco mais confuso, um pouco mais estudado. Para complementar esse número das médias, eu uso muito o Futstats para ver o percentual de atingimento. Então, a gente tem aqui tanto o dos times, o Botafogo, a linha do Botafogo é 15,5, seria essa aqui. Em 71% dos jogos, o Botafogo cumpriu essa linha. Então, assim, o Botafogo chuta bastante, tá? Não é uma linha que está exagerada, pelo menos segundo esses dados. E o Cruzeiro, com a linha de over 11,5, também chuta bastante, tá? Então, teoricamente, pelas médias, essas linhas estão ok, né? O que me fez gostar do under aqui? Porque quando a gente tem duas equipes fortes, elas tendem a fazer um jogo um pouquinho mais tático e estudado. Isso acontece também em clássicos, em jogos decisivos, enfim. Esse fator subjetivo também entra na análise. Mas muitas vezes a gente vai pesar mais os números do que os fatores subjetivos, porque vão ser jogos, entre aspas, normais. Sei lá, um Botafogo e Fortaleza, um Cruzeiro e Juventude, enfim, são jogos que não tem essa questão tática tão forte, né? E aí pesa mais. Mas é basicamente isso que eu olho. Eu olho as médias e eu olho também, principalmente aqui no Futstats, o índice de atingimento dos times. E também aqui, no Match Shots, a gente tem as linhas totais, né? Então, o 26,5, por exemplo, que é a linha que a gente tem até um pouco acima, a gente tem essa limitação dessas 4 linhas centrais, que a maioria dos jogos vão ficar por aqui, né? Principalmente na Europa. Mas 26,5, o Botafogo tem a linha de atingimento menos de 50%. Então, o Botafogo até chuta bastante e concede algumas finalizações, mas ele não cumpre tanto essa linha aqui, porque se a gente subir mais, eu mandei 28,5, se a gente subir mais 2 linhas aqui, essa tendência é até baixar mais um pouco para uns 30%. Então, foi aqui que eu comecei a falar, talvez esse jogo não seja tão over quanto o mercado está esperando. O Botafogo chuta bastante, mas quando os adversários entram na parada, esse número tende a cair, né? Ele não permite tantas finalizações assim aos seus rivais, tá? Então, é assim que eu olho o mercado de chutes, beleza? Os chutes ao gol é a mesmíssima coisa. A gente tem aqui a linha total, a linha das equipes, e as informações são iguais, né? A gente tem aqui, o Botafogo e o Cruzeiro. Os dois têm uma linha ali mais ou menos entre 8,5 e 9,5, então qualquer coisa perto disso serve, né? 8,5 baixo faz bastante sentido, né? A odd um pouquinho abaixo do 1,90, 2, então tá puxando um pouquinho pro over, para mim faz sentido. E as linhas totais aqui também me parecem que faz algum sentido. Mas eu faço a mesma coisa, tá? Aqui no Futstats tem também, os chutes ao gol, nessa parte aqui, e os chutes ao gol também nessa parte aqui. Tanto as médias gerais, 6 e 5, como também o percentual de atingimento dessa linha em cada uma das equipes, né? Então, o Botafogo chuta bastante vezes mais de 5,5, então não tem, assim, muito valor, na minha opinião, nesse mercado, mas é assim que eu analiso, tá? Agora, um mercado bem legal de olhar é o mercado de faltas. Passando aqui, a gente tem 27,5 a linha com a arbitragem do Candançã, certo? O mercado de faltas, a gente vai ter só informação no Futstats e no WhoScored, né? O Futstats não traz essa informação pra gente. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, dou uma olhada nas médias das equipes. Inclusive, vocês já devem ter visto esse tipo de gráfico algumas vezes aí, que eu mando, às vezes, a tabelinha para orientar vocês. Então, o Botafogo tem, em média, 24,5 faltas por jogo. O Cruzeiro já puxa um pouco para cima, para 28,5, quase 29 por jogo. Então,
essa linha está um pouquinho mais para cima por conta do estilo do Cruzeiro, tá? Quando a gente olhar as faltas, quando vocês forem analisar as faltas, não dá para parar a análise nessa parte aqui. A gente não pode ignorar o árbitro do jogo. É por isso que o RuScore está aqui com essa tabela. Essa tabela do RuScore permite que a gente olhe para o seguinte, as faltas por jogo do juiz, também os cartões, enfim, e a gente pode facilmente classificar eles, né? Então, quem são os juízes que menos marcam faltas? O Davi Lacerda, o Rafael Claus, o Lucas Belotti, o Lucas Paulo Torezin, a Edna. Só que a Edna só tem 2 jogos. Essa média aqui não é muito relevante pra gente, né? Inclusive do Belotti também. Mas o Davi e o Rafael Claus já passaram por mais de 10 jogos e eles estão com uma média bem baixinha ali, de 22, 23 faltas. Só que não são eles que estão apitando esse jogo. Supondo que fossem eles, talvez valesse a pena um under, porque eles apitam em média 22 a 23 faltas por jogo. O Botafogo não é um dos times mais faltosos do campeonato e a gente teria um juiz que segura mais, deixa o jogo correr. Pode fazer sentido. O outro extremo também pode acontecer. A gente pode ter o Alex Gomes e Stefano, que marca muita falta. Outro que marca muita falta é o Felipe Fernandes, 32 faltas por jogo. O Klein marca muita falta. Então, o Bruno Arleu marca... Essa galera aqui com mais de 30 faltas, cara, é muito ruim pro under, porque são caras que marcam muito qualquer tipo de contato. A gente não pode ignorar essa informação na hora de analisar as faltas, tá? O juiz também entra na conta. O juiz dessa partida eu até esqueci aqui, quem que é mesmo? É o Candanção. O Candanção é um bom árbitro para o under, tá? O Candanção é um bom árbitro para o under. Só que, por exemplo, aqui ele tem uma média de 25 faltas. É menos do que a linha está sendo oferecida, que é 27,5. Tá? Esqueci de avisar vocês, né? Todas as vezes, eu tô só mostrando como analisar, mas todas as vezes que a gente vai olhando esses números, olhem também como é que tá aqui, ó, na Superbet, né? Finalizações totais também baixou para 27,5 aqui, e também na Bet365, né? A gente tem aqui, ó, finalizações totais também baixou para 27,5. Mas aqui a gente tem uma odd 1,90 para o under, aqui 1,85. E no Botafogo aqui, a gente teria uma odd 1,80, 1,78. Então, faz mais sentido fazer na Bet365, porque é a mesma aposta com odd melhor. Por isso que eu sempre deixo as 3 casas abertas, tá? Só para vocês saberem. Então, voltando aqui para as faltas. As faltas, a gente tem essa linha de 27,5 e na Superbet, vamos ver aqui, total de faltas, 26,5. Então, se a gente for apostar nesse jogo, é óbvio que faz muito mais sentido vir aqui na Betano. Por quê? A gente tem uma linha melhor e uma odd muito boa. Uma odd 1,83 contra uma odd aqui 1,90. É quase a mesma odd com uma falta a mais de vantagem. No longo prazo vai ter muito joguinho que essa faltinha a mais vai fazer o green ou o red acontecer. Então vale muito a pena ficar de olho nesses detalhes, tá? E aí o resto é a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, a média do Candança é 25,5. Então, o mercado tá puxando um pouquinho pro over, né? Ele não marca tantas faltas assim. Só que o Cruzeiro faz muita falta, né? O Cruzeiro tem jogos muito faltosos, muitos jogos de contato, com quase 29 por jogo. Então, se olhando o cenário aqui, me parece que tá justo, tá? Assim como as faltas das equipes. Aqui eles estão dando 14,5 pro Botafogo, 13,5 pro Cruzeiro. Faz sentido, porque o Botafogo faz 14 faltas por jogo e o Cruzeiro sofre 15, né? Em compensação, o Cruzeiro faz um pouquinho menos de falta e o Botafogo sofre bem menos falta, né? Então, a linha, talvez, que tenha um pouquinho de valor, fosse esse menos 13,5 do Cruzeiro, mas a odd já está um pouco baixa, né? Então o mercado me parece bem precificado aqui. E a gente pode fazer a mesma análise aqui na Superbet, né? 13,5 para o Botafogo, 12,5 para o Cruzeiro. Então vejam que a Betano... É muito comum isso, então já fica como dica. Muitas vezes a Betano tem linhas maiores que a Superbet. Então para a gente que trabalha o under, é mais comum você encontrar valor na Betano do que a Superbet, mas está ali. A 3,5 não tem faltas, tá? Então a gente fica nesses mercados. Para faltas, então, é isso. Mesmo processo de olhar as faltas cometidas e sofridas pelas equipes e não ignorar jamais a questão do árbitro, né? O árbitro é muito importante para a gente olhar nessa parte, tá bom? Para fechar essa parte de análise dos mercados, faltam os escanteios e os cartões. Aqui eu já prefiro dar prioridade para olhar na 365, porque eles têm as linhas asiáticas, né? São as linhas redondas. Então, só porque eu pedi para ter, as linhas aqui estavam normais, né? 9,5. Mas, por exemplo, pode estar 10,0. Na Superbet e na Bet365, a gente não tem esses mercados, né? Se vocês forem no mercado de escanteios, é sempre 9,5, 10,5, 11,5. Não tem a linha redonda asiática, que é o que eu gosto mais de trabalhar, tá? Mas o processo é similar. Aqui a gente tem a total de escanteios entre Botafogo e Cruzeiro. Como eu olharia isso? Vou aqui no Futats, vou na média de escanteios. Ó, o Botafogo tem uma média de 8,5, o Cruzeiro puxa um pouco mais para cima nos seus jogos, né? 10,8. No Footstats, a gente tem aqui essa aba de corners, que já traz para a gente informações também legais, né? Que são as médias a favor e contra. Aqui costuma bater, tá? Porque são números mais oficiais, assim, vamos dizer. Não tem muito para onde fugir. Então, a gente vê que o Botafogo produz, em média, 2 escanteios a mais que os seus adversários e que o Cruzeiro
também cede 2 a mais. Então, uma linha de 2, enfim, faria talvez mais sentido, né? Esse -1 do Botafogo talvez tenha um pouquinho de valor, tá? Aí, quando a gente olha para os totais, né, que seria basicamente a linha oferecida de mais 9,5, a gente vê que o Botafogo raramente faz jogos com mais de 9,5, mas o Cruzeiro faz bastante, né? O Cruzeiro puxa essa média para cima. Então, parece que não é uma aposta assim que me chama tanta atenção. Se os dois times tivessem um percentual de atingimento baixo, ou se, por exemplo, aqui fosse 28% e aqui 50%, talvez a gente pudesse fazer esse under, né? Talvez pudesse fazer esse under sim, porque faria mais sentido para a gente, tá? E os cartões é uma análise mais ou menos parecida. A gente vem aqui na parte de cartões do Footstats, e aqui tem os cartões também, ó, média de cartões recebidos. Dá para ver que o Botafogo gera bem mais cartões para os seus adversários, ele sofre 1,5 e 7,3, e o Cruzeiro é meio que 2,5 a 2,5, né? Sem muito segredo. No Footstats eu gosto de ver também, além do total de atingimento, né? A linha de cartões aqui é de 4,5, a gente vê aqui que no over 4,5 é um pouquinho mais over do que under, né? Não é assim grande coisa, mas os times costumam cumprir essa linha. Mas a gente não pode ignorar aqui também, novamente, a média do juiz, aqui é o Kandan-San. Quantos cartões ele dá por jogo? 1,83. Ele é um juiz que segura muito cartão, mas ele já deu bastante vermelho, ó. Ele deu bastante vermelho. Então, assim, vale a pena apostar no over, por mais que a gente tenha um cenário positivo aqui, ó. Essa linha bate com mais da metade das vezes nos jogos dos dois. Mas o juiz só dá 2 cartões por jogo, né? 2 cartões por jogo. É uma média muito, muito, muito baixa pra gente pegar um over aqui. Por outro lado, o under não tem valor, né? Porque o under a gente vê que é menos frequente. Essa odd tá ruim para pegar o under. Então, basicamente é isso. E nos handicaps é essa análise, né? Como o Botafogo acaba gerando mais cartões para os seus rivais do que o Cruzeiro, e aqui no Footstats a gente tem a análise complementar dos Team Cards, dá para ver que, de fato, ó, o Cruzeiro toma mais cartões mesmo do que o Botafogo no geral. Então, essa linha faz sentido, né? O Cruzeiro ser o favorito desse mercado. Se essa linha estivesse no 0, aí valeria a pena, por exemplo, pegar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro deveria ser favorito nesse mercado, tá? Então, basicamente é isso que eu olho, é assim que eu analiso. Trouxe um outro exemplo aqui rápido, só para a gente fechar. Por exemplo, Corinthians e Inter. Vou lá nas estatísticas de novo. A linha está em 24,5. A gente pode aqui, ó, no Brasileirão, Corinthians e Fortaleza. Vamos aqui em estatísticas. Vamos ver qual é a linha total de finalizações. Só para dar mais um exemplo para vocês. Opa, finalizações totais. Tá, 24,5 também, mas com odd menor. E aqui, vamos voltar aqui. Vamos achar Corinthians e Fortaleza. E vamos para os especiais, dar uma olhada qual é a linha da Bet365. Também 24,5 com odd baixo. Então, para olhar o under, a melhor aposta seria essa aqui, ó, 24,5 da Betano. Vale a pena fazer esta aposta? É o que a gente vai descobrir agora, né? De novo, vou aqui em Corinthians e Fortaleza, vou em extras. Vejam que aqui já tem um dado muito legal para a gente. Primeiro, a média do Corinthians é bem menor de finalizações totais do que a linha está oferecendo. O Fortaleza puxa um pouquinho para o over, tá? Só que entra uma segunda análise ainda de números. O Corinthians, ele permite muito poucas finalizações aos seus adversários, apenas 8. Então, o Fortaleza deve ter uma queda aqui desses 10,5. E o Fortaleza até recebe mais chutes, mas o Corinthians chuta menos também. Então, a linha o Fortaleza deve provavelmente receber um pouquinho menos de chutes. Aqui tem um outro ponto que eu trouxe de propósito para trazer essa aposta para vocês, que é: esse jogo aconteceria entre os dois jogos, entre os dois derbys da Copa do Brasil, entre Corinthians e Palmeiras. Então, provavelmente o Corinthians é com um time alternativo. Então, a tendência do Corinthians chutar muito é menor. Vamos dar uma olhada também no Footstats. Aqui, ó, na questão dos alcances dessas linhas. A gente vai aqui em chutes. A gente já vê, ó, que o Corinthians tem números ruins para finalizações, né? Ele chuta muitas poucas vezes acima de 11,5. Então, o Corinthians é muito comum parar em 11 chutes, né? 11 chutes no máximo, né? 12 estourando aqui. E o Fortaleza também, por sua vez, como visitante, essa linha que está sendo oferecida de 10,5 aqui, ó, vou descer um pouquinho para vocês verem. Gente, 10,5 para o Fortaleza. Ele raramente cumpre, né? Ele cumpre menos da metade das vezes. 11,5, então, piorou. 14,5%. Então, quando a gente olha os match shots, essa linha de 24,5, só 25% nos jogos do Corinthians. Com essa tendência de time reserva, a tendência até o time sofrer um pouco com a parte ofensiva, enfim. O Fortaleza até tem um índice de rendimento razoável, perto do 0-0, mas o Corinthians puxa muito pro under, muito pro under. E o Fortaleza atinge essa linha, muitas vezes, com os chutes sofridos que eu mostrei aqui para vocês. Foram 15 por jogo. Porque a criação dele mesmo, poucas vezes ele conseguiu superar essa linha que está sendo oferecida para ele. Então, os números mostram para gente que esse 24,5 tem valor, esse menos de 24,5, tá?
olhando ali o confronto do jogo e também o cenário da partida. E aqui para fechar, um outro exemplo que eu achei legal, aqui vamos puxar para as faltas. Eu vou aqui para as estatísticas. Vamos lá para o mercado de faltas aqui para esse... Aliás, tem duas informações legais aqui para passar para vocês. Uma finalizações e a outra é nas faltas, tá? Vou fechar essa parte da tela, prometo para vocês que essa é a última para a gente não deixar o vídeo muito longo. Mas é só para vocês entendendo como eu penso e como eu vou encontrando valor com base em números e análise do contexto da partida. Quando a gente vai lá para a Série B, ó, Chape e CRB, a gente vê que ó, a média de chutes do CRB é de 16,5 e a Chape permite, em média, 15. Tá? Esse é um confronto, na minha opinião, médio. Eu não acho que o CRB é muito melhor que a Chape, nem que a Chape é muito melhor que o CRB. Então, essas médias devem se manter, tá? A gente não deve ter muita variação ali para cima e para baixo. Muito bem. Qual que é a linha que está oferecida pela casa de aposta? 12,5 chutes para o CRB. Peraí, o CRB chuta mais do que 12,5. A Chape recebe mais chutes do que a linha está oferecendo. Se a gente volta aqui no Footstats e abre aqui o nosso jogo entre Chape e CRB, a gente tem um jogo em que o CRB, em mais de 80% das vezes, aliás, em exatamente 80% das vezes, chutou 16 bolas no gol. E se a gente vai aqui numa outra ferramenta do Footstats, que é o Power Ranking, vai em extras e classifica os visitantes por chutes realizados, o CRB é o líder dessa estatística. Então, olha só, todos os números indicam que essa linha aqui está baixa. Tá? Essa linha está baixa. Quer dizer que vai bater? Não quer dizer que vai bater. O CRB pode chegar nessa partida, dar 8 chutes no gol e vai dar head, tudo bem. Mas assim, o contexto do jogo, o que justifica um time que é o líder de chutes fora de casa, que chuta em média 16 por jogo, que chuta 80% das vezes, pelo menos 16 bolas no gol, e que o adversário também não permite 15, ou seja, pode ser que o CRB tenha uma queda, mas para tudo isso, para baixar para 13, então assim, parece que tem valor isso aqui, né? Por mais que seja um jogo fora de casa, etc e tal, todos os números e o contexto do jogo mostram esse cenário pra gente, tá? Então, isso é interessante vocês pensarem sempre. É o que eu falei no começo do vídeo. Qual que é a análise? Olhar as médias e ver se vai aumentar ou se vai diminuir, beleza? E nas faltas tem uma outra situação interessante que eu anotei para comentar com vocês aqui, ó. Se a gente olha as faltas de Chape e CRB, né? Aqui, infelizmente, eu não vou ter análise do árbitro, como eu fiz para vocês aqui, porque a Série B não tem essa informação. Os dois times são under faltas, tá? A Chape tem jogos com 21 a 22 faltas e o CRB também na casa das 23. Não são times tão faltosos, tá? Só que quando a gente vai aqui na linha de finalizações, aliás, desculpa, na linha de faltas, já tá em 23,5, tá uma linha baixa. Então, mesmo que eu ache que esse jogo seja under faltas e que o árbitro, pelo que eu olhei individualmente, não é um árbitro ruim para faltas, cara, tá baixa essa linha, tá justa. Não faz sentido eu ir nesse under, né? Ou você acha que tem valor no over ou você não faz nada, né? Só que quando a gente vai para as faltas, tinha uma informação legal. Eu mandei, acho que o 12,5, acho que foi na Superbet que a gente fez. Essa linha até vai baixar um pouquinho. A Chape comete 13 e o CRB sofre 12. Então, uma linha de 12,5 faltas, que é exatamente o que está aqui, ó, 12,5 para lá, 12,5 para cá, faz sentido. Só que o CRB comete menos faltas que a Chapecoense, comete em média 11,8, e a Chape sofre muito poucas faltas, só 8,5. Então, ao invés de eu esperar um aumento de faltas do CRB, como a casa está propondo, 12 faltas, eu estou esperando aqui uma diminuição, né? A Chape não é um time que tem um estilo de jogo que sofre faltas, que busca o contato. Então, talvez essa odd aqui, ó, esse menos de 11,5, aliás, menos de 12,5, como eu mandei, agora corrigiu, tá? Agora tá mais justo, faria sentido, tá? Então, esse é o tipo de análise que vocês têm que fazer. Toda vez que vocês pegarem um jogo, que nem Ceará e Flamengo, pô, legal. Eu não vou analisar o jogo aqui, mas o Ceará tem uma média de 13,4 finalizações. Qual que é a tendência aqui? É cair. Primeiro, porque o Flamengo permite menos chutes aos seus adversários, são 10. E segundo, porque o Flamengo é o melhor time do campeonato. Então, o Ceará vai ter dificuldade de olhar para isso. Então, resumidamente, pessoal, esse é o processo de análise. A gente vai olhar sempre para as médias, para o nível técnico do adversário. Essa média tende a subir? Tende a cair? Qual o contexto da partida? E também olhar o contexto do jogo. Lembrando, tudo que envolver arbitragem, faltas e cartões, não esqueçam também de olhar as médias e os atingimentos, né? Os atingimentos também são super importantes, né? Aqui, tanto dos números que a gente mostrou aqui, mas os percentuais também. Então, resumidamente, esse é o processo de análise. Espero que vocês tenham gostado, tá bem detalhadinho e eu espero que tenha ajudado vocês ali. Mas calma aí que tem mais coisa pra gente conversar ainda nesse vídeo. O vídeo não acabou porque ainda falta a melhor parte, né? Fechar com chave de ouro. Eu vou disponibilizar agora para vocês uma planilha gratuita em que vocês vão conseguir fazer toda essa análise que eu coloquei para vocês, pegando ali
os pilares de como encontrar valor, usando as ferramentas que eu comentei, mas de uma forma muito mais simplificada, que vocês vão ter todas essas informações só na sua planilha, usando uma base de dados específica, e em alguns casos ela pode, inclusive, ser gratuita. Então, vamos lá para o Excel, vou apresentar para vocês essa planilha, vou adiantar para vocês que eu, pessoalmente, desenvolvi essa planilha para esse vídeo, então eu não estava usando até então, mas eu gostei muito do resultado final, eu acho que vocês vão curtir também, principalmente se vocês quiserem fazer as próprias análises nesses mercados de estatística. Então, vamos lá para o Excel, que, de novo, vou apresentar uma ferramenta bem legal para vocês. E lembrando, tem link na descrição, é de graça, não precisa fazer nada. Só entrar aqui, baixar, salva uma cópia, porque eu não posso deixar ela liberada, afinal, todo mundo vai editar o mesmo arquivo, e aí você vai conseguir mexer nela. Já estamos na tela aqui com a nossa planilha de mercados alternativos. E ela tem algumas abas simples, tá? A primeira aba que eu nomeei de base é onde vocês vão ter que utilizar a base de dados de vocês. Aqui eu simplesmente copiar e colar a base de dados que vocês tiverem disponíveis. Tem vídeo aqui no canal, inclusive recente, vou deixar o card aqui caso vocês queiram, em que eu trouxe bases de dados gratuitas e algumas pagas, mas a maioria gratuitas, para futebol, para tênis e para basquete. Então, se você busca esse tipo de informação para poder utilizar no seu Excel, assiste lá que tá top também o vídeo, bem legal, passa por várias ferramentas, mostro na prática. Essa base de dados aqui, especificamente, é do Futebol Data, que é um site gratuito. Vocês vão ter algumas boas ligas, esses mercados, essas estatísticas, tá? Principalmente para as 5 ligas principais da Europa que tem mercados de estatísticas da Betano, no Superbet, enfim, vocês vão ter essas bases gratuitas, vocês não vão ter do Brasileirão. Eles até têm uma versão gratuita de base de dados para baixar, mas não tem as finalizações, os chutes ao gol, as faltas, etc. Então, vai acabar não te sendo útil. Essa base de dados aqui, inclusive, é de lá, tá? Eu peguei a última temporada da Premier League, C0 é o código deles da Premier League, e aí tem várias informações. Poucas delas nos interessam aqui, né? A gente não quer saber o resultado do jogo, isso não interessa pra gente, mas essa base de dados aqui, ó, tem várias informações legais pra gente. É uma base de dados em inglês, então aqui é home shots, away shots, finalizações da casa, finalizações fora, aqui shots on target, casa fora, aqui faltas, casa e fora, aqui escanteios, né, de corners, esse C é de corners, yellows, que são os amarelos, e os cartões vermelhos, beleza? Aqui está muito confuso, né? Então, eu fiz um exercício bem simples de refinar essa base de dados, colocando aqui só as informações que me interessavam, que eram data, status, se o jogo está completo ou não. Nesse caso, eu vou até a última coluna, tudo completo, porque a temporada já tinha sido encerrada, mas é legal ter isso, porque se vocês forem usar ao longo de uma temporada, vão ter jogos que não vão ter sido realizados ainda, tá? O time da casa, o time de fora, o árbitro é importante a gente ter nossa base de dados para poder depois analisar o desempenho deles. A gente tem aqui, aí eu trouxe todos os dados de estatísticas que nos interessam, então finalizações casa e fora, chutes ao gol casa e fora, faltas casa e fora, escanteios casa e fora, cartões amarelos casa e fora e cartões vermelhos casa e fora, além da soma dos totais, né? Então, somei aqui as finalizações dos casa e fora, juntei também soma de finalizações no alvo das duas equipes, a faltas das equipes, para a gente também poder trabalhar a linha de totais, tá? O que vocês vão ter de trabalho aqui? Basicamente, de acordo com as planilhas que vocês forem usar, se vocês forem usar o Futebol Data, é só copiar, colar aqui e alterar os campos, que ele basicamente vai poder corrigir aqui, tá? Porque tá tudo linkado com essa base tradicional. Se vocês usarem outra base de dados, como por exemplo o Footstats, depois vocês têm que vir aqui, ó, e ajustar onde estão essas informações aqui, né? Desde a data até os demais, e também colocar aqui uma fórmula para você saber se aquele jogo já foi realizado ou não, tá? Eu usei completo nas fórmulas, então mantenham essa nomenclatura caso vocês queiram utilizar, beleza? Bom, esse Power Ranking nada mais é do que uma estrutura de base de dados que vocês consigam controlar a força das equipes e o estilo de jogo. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo sobre a importância do matchup, de entender os times que são mais fortes, mais fracos, o estilo de jogo, etc.? É aqui que a gente vai colocar esses dados. Sendo muito honesto com vocês, isso não vai interferir na parte de análise lá na frente, tá? Mas pode ser muito útil se você quiser trabalhar várias ligas, às vezes você fica na dúvida, pô, esse time é ofensivo ou é defensivo? Esse time é forte ou fraco naquela liga, né? Enfim, pode ser interessante vocês terem essa base de dados. E aí eu coloquei aqui 3 opções, né? Os times fortes, né, que ficam com nível técnico alto, os times de meio de tabela que ficam com nível médio, e os times mais que vão brigar na zona de abaixamento baixo, para que a gente possa fazer esse confronto. E o estilo de jogo também para ajudar a gente a saber os times que têm mais a bola, que atacam mais, times que
defendem mais e saem em contra-ataque, e times neutros, que hora atacam mais, hora defendem mais. Então tem essas 3 opções, aí vocês podem fazer esse tabelão aqui. Sempre que vocês forem analisar uma partida, ficou com dúvida, vocês podem consultar, beleza? Também coloquei aqui uma base de dados com os árbitros, tá? É bem tranquilo de fazer. Caso vocês vão alterar essa base, vocês precisam atualizar a coluna dos juízes para que depois a gente possa selecionar eles na análise do jogo, tá? Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão vir aqui na base mesmo, vocês vão selecionar toda a coluna dos juízes, aqui ó, no caso eu peguei o L, vocês podem dar um copiar mesmo, vocês vão vir aqui na coluna de árbitros, colar em qualquer lugar, como eu fiz aqui, e aí vocês vão selecionar essa coluna que vocês colaram, vem aqui em dados, limpeza de dados e remover cópias. Aí ele vai perguntar qual que é a coluna, vocês vão remover cópias, e vocês já vão ter só uma única vez o nome de cada juiz que apitou pelo menos uma partida, tá? Eu já fiz isso, coloquei aqui na coluna B, e tem que ser na coluna B para ele puxar certinho, beleza? Aqui são os dados dos juízes da Inglaterra, por exemplo. Vamos então para a parte final e mais legal, que é a da análise de jogo. Aqui eu vou deixar um pouco pequeno, talvez vocês não consigam enxergar os dados aqui, mas só para vocês entenderem como é a visão completa dessa planilha, tá? Vou voltar aqui o zoom só para a gente passar partes por parte. Começando aqui pela direita, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar o jogo que a gente vai analisar. Eu coloquei aqui um exemplo, um Arsenal e Fulham, com o Arsenal de mandante, né? A primeira equipe sempre mandante e a segunda equipe sempre visitante. A parte da esquerda, ela vai centralizar para vocês os dados muito parecidos com o que a gente viu lá no Futats, né? De forma, só que agora vocês têm na base de dados, vocês vão conseguir essas informações gratuitas, sem ter que pagar pelo uso do Futats. Então, aqui a gente vai ter a média de finalizações dessa equipe, a média de finalizações do adversário dessa equipe, ou seja, quando o Arsenal jogou em casa, qual é a média de chutes que os adversários conseguem fazer? 8,32. Quando o Fulham joga fora de casa, quantos chutes em média os mandantes costumam conseguir contra ele? 11,7, tá? E depois também tem as finalizações totais, que é a soma dessas duas, né? Em média, os jogos do Arsenal... Aliás, desculpa, aqui é o Arsenal, né? Em média, as finalizações totais do Arsenal são de 24 e 42 e do Fulham 32 e 38. Depois eu vou até colocar aqui o nome dos times para que vocês não se confundam. Vamos puxar aqui, ó, editando ao vivo a planilha. Colocar aqui o Arsenal e o Fulham, e aí é legal que já fica vinculado, então se vocês mudarem, basicamente isso já se ajusta. Então, nas finalizações totais a gente tem essas médias. O que é legal aqui? Aquilo que eu mostrei para vocês ao longo da análise. A linha está 25,5, a princípio faz sentido, né? É a média dessas equipes, mas aí vocês vão mais a fundo nos dados, no matchup, para ver se tem valor ou não. E eu coloquei também uma projeção. Na maior parte das partidas, como já expliquei para vocês, o que as casas fazem é basicamente uma média das finalizações do time e das finalizações sofridas do seu adversário. E vice-versa, né? Cruzam esses dados aqui para chegar. É isso que essa linha faz. Então, na projeção, é esperado que o Arsenal chute 13,9 bolas e que o Fulham chute quase 11, né? Por que isso? Porque o Arsenal tem uma média de 16, mas o Fulham sofre 11 para 12. Então, a tendência é de uma queda aqui do Arsenal. E aqui a mesma coisa, o Fulham chuta 13,5, mas o Arsenal só permite 8,32. Então, a gente tem uma projeção de 10,97. Se a gente for fazer aqui a média geral, isso dá, no total ali, 24 para 25 finalizações, que é normal, né? São as médias dessas duas equipes, tá? Depois, essa planilha vai fazer a mesma coisa para toda a estatística. Chutes ao gol aqui, a mesma coisa, né? Então, chutes ao gol a favor de cada equipe, chutes ao gol contra de cada equipe, e uma projeçãozinha aqui de chutes ao gol esperados dessas equipes. Mesma coisa para as faltas. As faltas aqui tem só uma particularidade, né? Você tem as faltas a favor e contra de cada equipe, o total, que é a soma das faltas, e a projeção normal, como todas aconteceram. Mas a gente também tem as faltas marcadas pelo juiz, né? O que vocês fazem? Aqui nessa coluna do juiz, selecionem lá. Lembra que a gente montou essa coluna de árbitros? É para isso aqui, ó. Para a gente poder selecionar. Vamos supor que esse jogo vai ser apitado pelo Kevin Cooper. Cadê o... Não é Kevin Cooper? Pode ser o Steve... Acho que eu confundi. Steve Hooper. Muito bem, ele tem uma média de 19,7. Vamos ver outro juiz. O Christian Kavanagh. Essa média é um pouquinho maior, 21 faltas por jogo. Então, tudo isso vai ajudar a gente a tomar nossa decisão olhando a projeção total de faltas. Vejam que esse juiz apita um pouquinho mais de falta do que as equipes costumam fazer, mas não é nada significativo também, né? Se a gente vai para o medley, aqui já sobe um pouquinho a média, então, natural que o número também esteja um pouco mais alto. Também temos aqui os escanteios
E os cartões eu já faço uma ponderação também dos vermelhos, né, que valem 2. Mas aqui a gente tem a mesma lógica, com inclusive uma projeção geral de faltas, tá? Tudo isso de forma automática, é só vocês selecionarem aqui os times. Muito bem. E aqui, o que a gente tem? É basicamente o percentual de atingimento. Então, o que vocês têm que fazer aqui é só preencher do lado do mandante as linhas. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 25,5, vejam que aqui a gente já muda também para a equipe visitante. É tudo automático, tá? Mas eu vou deixar aqui os 24... Pode ser 25,5. Pronto, 25,5 de linha. Porque, afinal de contas, provavelmente era isso que aconteceria, dado que a média é por aqui, né? Muito bem. Essa segunda parte vai complementar a primeira. Então, aqui a gente já tem uma projeção, as médias gerais, para vocês irem olhando. Então, se a casa de aposta, por exemplo, mercado de finalizações ofereceu 25,5, conversa aqui com o que é esperado, né? Aí depois a gente vai aqui para o Arsenal, também faz uma conversa ok. Para o Fulham, talvez já tenha um pouco mais de valor do lado do Fulham. É aí que entra essa segunda parte aqui, ó, que é justamente ver, dado os jogos que essas equipes realizaram dentro da competição nessas respectivas condições, o Arsenal mandante e o Fulham visitante, como é que foram a performance das partidas dessas equipes. Então, aqui é a linha de total, certo? Para as duas equipes. Aqui é a linha do mandante e aqui é a linha de finalizações do visitante. Então, nesse caso aqui, ó, vejam que os números do Arsenal, eles estão muito distribuídos, né? Então, o Arsenal teve 53% dos seus jogos under 25,5 finalizações e 47,4 over. Então, assim, você não tem uma coisa muito clara aqui. Do lado do Fulham, a mesma coisa. Então, provavelmente a gente não tem muito valor nesse mercado, não tem nada que chama atenção. Vamos ver um exemplo que chama atenção. Aqui, ó, chutes ao gol. Chutes ao gol chama atenção. Por quê? Na linha que eu estou sugerindo aqui, que seria de 8,5, estou sugerindo, né? Não sei se essa linha seria essa. De 8,5, o Arsenal teve o under 8,5 finalizações em 63% dos seus jogos. O Fulham também, tá? O Fulham, muitas vezes, ele também foi under 8,5. Se a gente volta aqui, a gente pode olhar. Por quê? Os dois times têm médias próximas a 8,5, né? Mas abaixo dele, abaixo de 8,5. E como eles permitem menos finalizações do que a média, é tendência até uma queda, né, nessa projeção. Então, tem talvez realmente um pouquinho de valor. Então, é para isso que serve essa tabela aqui. E vale o mesmo para as demais coisas também. Então, aqui, ó, as faltas. Se a gente tivesse, por exemplo, uma linha de 19,5, esses foram os percentuais do Arsenal e esses são os percentuais do Fulham. Aí, esqueci de comentar, né? Mas aqui, obviamente, por exemplo, a linha, aqui estou falando do Arsenal e essa é a linha do visitante. Então, é quantas vezes o time visitante ao Arsenal, o time que foi ao Emirates, conseguiu cumprir essa linha, tanto no over como no under, né? Então, a gente vê que a maior parte dos adversários não conseguiram chutar 9 vezes contra o Arsenal. Porém, o Fulham tem um atingimento altíssimo dessa linha quando joga como visitante. Então, aí tem que fazer a ponderação. Como eu falei, só olhando números, vocês não vão conseguir extrair muito valor, mas esses dados todos podem ajudar bastante. E aqui eu estou com um baita zoom, mas se vocês usarem a 100%, ó, fica tudo na sua tela de uma vez só. Então, vocês não precisam ficar nem migrando de ferramenta. Usando uma base de dados confiável, você tem tudo aqui organizado, esquematizado para fazer uma análise completinha e extrair valor desse mercado. É isso, pessoal. Mais um vídeo longo, um vídeo bem completo, mas eu estou muito contente com o que eu estou entregando para vocês. Tenho muita convicção de que esse vídeo ficou realmente top, talvez um dos melhores que eu já fiz aqui do canal, porque a gente tem desde a parte teórica, como encontrar valor, passei exatamente toda a minha visão sobre esse mercado, passei também as ferramentas de estatística que eu utilizo, fomos para a prática, coloquei jogos ali reais que iam acontecer, analisei algumas situações com vocês, trazendo aquele conceito teórico para a prática, como que a gente podia utilizar isso em cada jogo, e também coloquei agora uma planilha gratuita para vocês terem uma ferramenta e não ficarem dependendo só de sites, principalmente os sites pagos, né? Então o Scored vai te atender muito bem, mas você vai ter que ficar clicando ali e entrando. Se você quiser, arruma a base de dados lá no Futebol Data ou no Footstats, se você quiser assinar a ferramenta, organiza ela, toda vez que você atualizar a sua planilha, você já vai ter esses dados todos organizados ali para você fazer análise, sem ter que ficar acessando a ferramenta. Você vai na sua planilha, tudo organizado para que vocês possam ali buscar valor nos mercados de estatísticas. Beleza? Rapaziada, se ficou alguma dúvida, só deixar nos comentários. Esse projeto foi muito legal de tocar, esse vídeo foi muito legal de fazer, foi feito com muito carinho. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando, na descrição vai ter link lá para a comunidade do Telegram que a gente tocou esse projeto. O projeto está ativo, tá? Então, se você... Cara, achei massa a sua ideia, adorei a forma que você aborda o mercado, mas eu não vou ficar analisando o jogo, não tenho tempo para isso. Entra lá que todos os dias eu estou mandando dicas de apostas com
com muita informação ali e com um resultado até agora bem legal, né? São nas primeiras 1000 apostas, 85 unidades de lucro. E aí a gente está seguindo com o projeto, não sei agora quando você está vendo esse vídeo, quanto que tá, mas entra lá na comunidade que dá para conferir o resultado acumulado. E também na planilha, na descrição vai ter o link para vocês baixarem essa planilha, caso vocês queiram utilizar, ou caso queiram salvar aí para quem sabe no futuro olhar com um pouquinho mais de atenção para esses mercados. Tá de graça, é só te aproveitar. Inclusive o Telegram também é gratuito. Então todo o material é gratuito. O projeto foi gratuito, o vídeo aqui é gratuito com toda a explicação, a planilha é gratuita, a comunidade é gratuita, então não percam tempo, aproveitem e bora para cima que eu ainda acho que tem muito valor para explorar nesses mercados. É possível sim que as casas ao longo do tempo ajustem, principalmente se o projeto continuar dando bem, bom, porque conforme o grupo cresce, mais pessoas apostam, isso vai acabar chamando a atenção, mas eu acredito que vai demorar um pouquinho ainda para esse ajuste, então a gente já vai aproveitando, tem muita coisa legal para usar nesses mercados alternativos. Se você está cansado de apostar em 1x2 e over e under, pode ser um excelente caminho, porque são ligas grandes, tem boa liquidez, mas ainda tem muita oportunidade lucrativa, como vocês viram.